Shalom Haverim, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos ao canal Orra Torá para mais uma transmissão. Nós estaremos tratando do tema relacionado com o primeiro cavaleiro do Sefer Hazon, o livro conhecido como Livro de Apocalipse, no capítulo 6. Nós temos algumas coisas bem interessantes para estarmos comentando dentro desse capítulo. Fiquei de iniciar essa transmissão 8 horas. Eu vou pedir aos irmãos que já se encontram presentes para que possam estar compartilhando essa live, convidando o máximo de pessoas possíveis para que possam estar aqui conosco presentes. Não deixem de compartilhar esse material, de convidar. As pessoas estão chegando. Então, já vou pedindo quem está chegando, os irmãos que estão chegando nessa transmissão, Tiago, Shalom, Vera Coelho, Cláudia Santos, os irmãos vão compartilhem essa live, convidem o máximo de pessoas que vocês puderem convidar para que possam estar presentes conosco. Vamos fazer uma transmissão hoje, uma live bem bacana, um tema bem interessante, né? O tema voltado para o Sefer Hazon é um tema sempre muito enigmático. Raízes, voltando às raízes, Shalom, Wilson Rocha, Shalom. Irmãos, compartilhem, quem for chegando na transmissão, já vai compartilhando esse material. Compartilhe, quem tem grupo de WhatsApp, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, convide o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos aumentar aqui o nosso público hoje. Se o público hoje for bom, nós daremos continuidade, porque eu vou entender que os irmãos querem entender um pouquinho sobre o assunto. Se nós tivermos um público hoje baixo, porque é um tema que não é tão interessante, né? Então, isso vai depender também dos irmãos que estão compartilhando essa live. Jair Silva, Shalom, seja bem-vindo à nossa transmissão. João Pereira, Shalom, meu querido. Mônica Souza Rodrigues, irmã Mônica, aqui mestre. Shalom, irmã Mônica. Irmã Mônica sempre presente. Tiago, que a Shalom do Eterno esteja com todos da sala. Baruch Hashem. Maria Messias da Cunha, Shalom, seja bem-vinda. Robson, esposa da irmã Mônica, acabou de entrar. Mais uma vez, vou pedir aos irmãos que compartilhem essa live. Compartilhem, convidem o máximo de pessoas possível para que possamos ter um público aqui bacana. Rubens Martiliano, Shalom. Figueiredo Pinheiro, Shalom. Rejane, Tiago. Pessoal que for chegando, deixa um joinha, deixa um Shalom, e aí nós vamos identificando aqui também na nossa live. Hoje, para quem de repente está chegando agora, não sabe do que se trata essa transmissão, nós estaremos iniciando a primeira palestra, o primeiro tema, ou a primeira abordagem relacionada com os 4 cavaleiros, conforme a descrição de Yohanan, no capítulo 6 do Sefer Hazon, do livro de Apocalipse, conhecido como Apocalipse. Arlindo Olímpio, Shalom, espero desde ontem. Então, peço aos irmãos, compartilhem. Quem tem grupos de WhatsApp, convide aí rapidinho os participantes de grupos de WhatsApp, compartilhem nas redes sociais, no Facebook, para que possamos estar iniciando, para quando quem chegar não perder nada do que nós estaremos tratando. Ainda temos pessoas ainda para chegar nessa transmissão. A irmã Mônica já está compartilhando, está nos informando ali. João Pereira está compartilhando. Então, estou dando só um tempinho, né? Quem está aí, de repente, ansioso
com pressa para iniciarmos essa transmissão. É só o tempo para os irmãos compartilharem essa transmissão e nós iniciarmos. São 8h05 agora, vou dar mais 2 minutinhos, 8h06. Quem for chegando, não deixe de curtir esse material para que o YouTube venha ranquear o nosso vídeo. 8h06. 8h07, então, nós iniciaremos a nossa transmissão. Ficamos uma semana sem fazermos transmissão ao vivo. Cristiane Nascimento Shalom, minha digníssima esposa, está presente, nos acompanhando. Ana Lúcia, compartilhei, está nos informando. Todarabá. Arlindo, esse nome não me é estranho. Arlindo, responde aí. Você é aqui do Rio de Janeiro? Oito, 6, 8, 7. 8, 7, então vamos iniciar a nossa transmissão. Recife. Eu pensei que seria um Arlindo aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço um Arlindo aqui do Rio. E já faz algum tempo que eu não o encontro. Então, vamos iniciar nossa transmissão, nossos estudos relacionados com o capítulo 6 do Sefer Giliana. É claro que o tema ele está centralizado no capítulo 6 do livro de Apocalipse, porém, para que possamos entender, né, o capítulo 6 do Sefer Razon, o livro de Apocalipse, nós não poderemos nos deter única e exclusivamente dentro do capítulo 6. Então, quando se trata de profecia, né, nós precisamos estar juntando os pedaços, as peças, os fragmentos, para que possamos, então, lançar luz ao texto e ter uma compreensão, né, do tipo de linguagem que se é utilizada dentro do livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 6, considerando, é claro, que o livro de Apocalipse ele se vale de uma linguagem apocalíptica e é um material muito enriquecido, fazendo uso de uma abordagem figurada por uma série de razões. Então, não é a intenção hoje tratar da hermenêutica, chamada a exegese utilizada, os métodos utilizados dentro do livro de Apocalipse, mas apenas juntar alguns fragmentos, mostrando que Yohanan, quando ele escreve o livro de Apocalipse, e a linguagem que ele está utilizando no capítulo 6, especificamente, como acontece basicamente em todo o livro, não é uma linguagem, e isso é importante, irmãos, nós entendemos, não é uma linguagem nova, né? É algo inaugural que está acontecendo. Então, existem duas formas, né? Os escritos Netzarim, eles trabalham de duas formas e precisamos ter essa compreensão para que possamos, então, compreender e entender certas passagens dentro dos escritos nazarenos. Então, há dentro dos textos do chamado Novo Testamento passagens que elas podem, sim, ser explicadas textualmente, ou seja, um texto ele pode ser explicado com base em outro texto, e há também elementos, como nós temos falado em nossas transmissões, elementos paratextuais, ou seja, nem tudo que é encontrado dentro dos escritos nazarenos são explicados com base no próprio texto, ou seja, explicados textualmente, gramaticalmente. Então, isso é um erro de muitos intérpretes, achando que, conhecendo o idioma utilizado dentro dos escritos do chamado Novo Testamento, assim como o grego e o hebraico, dominando a gramática, isso lhes capacitará a compreender completamente todo o texto, ignorando que você não interpreta um texto somente com base em uma gramática rígida e inflexível,
há elementos dentro do texto que ele foge ao conceito gramatical, né? Então, ele vai estar relacionado mais com o contexto histórico e com o contexto cultural daquele povo do que com a gramática em si. Com isso, é claro, eu não estou dizendo que a gramática ela não é importante. No entanto, ela não é suficiente para isso. E o capítulo 6 de Yohanan, ele mostra um pouquinho disso que nós estamos falando. Primeiro, porque nós devemos compreender que a tradição judaica ela é construída de duas formas, basicamente, ou pelo menos de duas formas diferentes. Primeiro, ela é construída com base em um texto. Então, boa parte do que nós encontramos hoje dentro da tradição judaica, no que se refere, por exemplo, a práticas de mandamentos, alahot, elas são práticas que foram criadas e desenvolvidas com base dentro do próprio texto. Segundo, existe práticas judaicas que elas não foram desenvolvidas e criadas com base no próprio texto, mas sim com base em princípios que estão inerentes dentro da Torá e os profetas. Então, há princípios. Ou seja, por exemplo, a Escritura não fala que você não deve fumar, mas existe um princípio relacionado com a saúde, né? Então, tudo aquilo que é nocivo, o que lhe causa dano, lhe faz mal, ou seja, não é caché, então a ética judaica ela vai rejeitar aquilo ali como algo, de repente, apropriado para a sua vida. Então, há princípios. Dentro desses princípios, há o que nós temos comentado, às vezes de forma bem fragmentada em alguns vídeos, os chamados midrashim, que vão desenvolver essa construção, esse pensamento. Ou seja, quando falamos de tradição ou tradições que foram construídas com base em um texto ou em princípios, nós temos um tipo de midrash que é chamado de midrash alahá, né? O midrash alahá, ele vai se valer de diversas passagens das Escrituras, e essas passagens elas vão ser, de certa forma, confrontadas. Esse tipo de confronto ele tem um nome dentro da literatura rabínica, é um dos métodos de interpretação da escola de Shammai, aonde você confronta os textos e você, então, com base nesse confronto, você vai desenvolver, vai extrair princípios. Por isso que, dentro do judaísmo, a exegese ela é chamada de métodos de derivações. Ou seja, você vai derivar conceitos, pensamentos, princípios com base nesses textos. Então, nem sempre, irmãos, isso é importante. Gravem isso, dê atenção para isso que nós estamos falando, para que os irmãos não venham incorrer em erro, como eu tenho visto pessoas que vão para as redes sociais para criticar práticas judaicas, né? Ainda que algumas práticas venham ser passíveis de críticas, né? Essas críticas, é óbvio, elas têm que ser feitas dentro de um ambiente reservado. Eu não posso expor um conceito judaico a um público que está com a mentalidade totalmente distanciada daquilo. É óbvio que esse grupo ele vai denigrir, ele não vai compreender o que eu estou falando, não tem acesso ao que eu tenho, então ele vai rejeitar facilmente aquilo que eu estou lhe induzindo a rejeitar. Então, os métodos de derivações, né, nem sempre eles são construídos com base em um texto que nos fornece uma informação explícita. Nem sempre isso acontece. Então, você deriva algumas alahot com base em diversos midrashim, e é por isso que algumas práticas bíblicas e judaicas elas não são encontradas de forma explícita dentro das Escrituras, porque a lógica por trás daquela construção halakhica, ela é desconhecida. São métodos, você não vai encontrar esses métodos dentro da Torá. Então, muitas das vezes, a pessoa não conhece um método de derivação existente dentro do judaísmo e critica. Infelizmente,
muitas dessas pessoas estão pelas redes sociais fantasiados de judeus, usando kippah e talit e criticando os rabinos e criticando a literatura judaica, o judaísmo. Mas ele faz isso, essas críticas são direcionadas, às vezes, às pessoas que não sabem, não entendem. Então, elas não são críticas honestas. Pois bem, quando se trata do capítulo do livro de Apocalipse, nós temos uma série de elementos que também não são, às vezes, encontrados diretamente dentro das Escrituras, seja a Taná, a Torá ou os profetas, e há elementos que são encontrados. Então, esses elementos que não são encontrados dentro das Escrituras, às vezes, ou na maior parte das vezes, eles são encontrados dentro da tradição. E até mesmo o que é encontrado dentro das Escrituras, você às vezes também encontra dentro da tradição, porém com uma ideia um pouco mais vaga, né? Mas você percebe que aquilo que os Shelichim, os apóstolos, os emissários de Mashiach, escreveram, né, relataram em suas Bessorot, eles não relataram de forma infundada, ou seja, já havia uma ideia, já havia um pensamento que permeava aquele ambiente cultural naquela época e que era comum, basicamente, a quase todos os judeus. Então, a confusão que se tem hoje em torno de muitos escritos é por conta do distanciamento cultural desse ambiente judaico, que muitos daqueles que se propõem a estudar os escritos nazarenos se encontram. Na verdade, os escritos nazarenos eles têm um grau de complexidade até maior do que a própria Torá, por conter dentro dos escritos nazarenos níveis de interpretação ou interpretações totalmente diferentes. Temos aqui presente Ricardo Rogério, boa noite, irmão. Cleide Oliveira, Maria Messias, são pessoas recentes que chegaram agora no canal também e cumprimentaram aqui, né? Então, no capítulo 6, a revelação, o relato de Yohanan acerca dos 4 cavaleiros não é algo inédito, não é algo novo dentro do pensamento judaico. Então, a primeira coisa que eu devo buscar, que eu devo procurar entender, é se há uma referência sobre esses cavaleiros dentro das Escrituras que não seja o Sefer Hazon, o livro de Apocalipse, né? Ou, mesmo se há dentro do livro de Apocalipse uma outra referência sobre os cavaleiros, mas uma referência que venha lançar luz sobre o capítulo 6. Nós não temos essa referência. No entanto, há duas referências bem interessantes, bem sugestivas dentro da Taná, mais especificamente dentro do livro do profeta Zechariah, o profeta conhecido como profeta Zacarias, o capítulo 6, onde o profeta Zacarias ele descreverá em uma visão que ele vê 4 cavaleiros, né? E, curiosamente, esses cavaleiros têm, basicamente, a mesma cor. Os cavalos, né, desses cavaleiros contêm a mesma cor, né? Ou seja, a mesma referência que é dada por Yohanan, Shalia, é dada também pelo profeta Zechariah, no capítulo 6, né? Ou seja, olha que curiosidade. No capítulo 6 do profeta Zechariah, nós temos uma revelação desses carros com os seus cavalos e cavaleiros. A expressão carros, Merkavá, é a mesma expressão usada pelo profeta Ezequiel, no capítulo 1 e 2, quando fala daquela visão aterrorizante que o profeta Ezequiel teve. Então, ele vai ver essas Merkavá, esses Merkavot, esses carros com os seus respectivos cavalos, e o profeta Zechariah, ele então verá 4 cavalos. Eis a descrição do profeta. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam de entre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, branco e no quarto, baio. Todos eram fortes. Observem que
na descrição do profeta Zechariah, a ordem dos cavalos, ela não é a mesma ordem, não corresponde à ordem descrita no capítulo 6 do Sefer Hazon, do livro de Apocalipse. Mas ele vai ver essa visão, ele vai ter essa visão. Então, você percebe que aquilo que Yohanan viu, ele não vê, não pode ser interpretado como é interpretado dentro do pensamento cristão, como se interpreta no cristianismo os escritos nazarenos, dentro de uma perspectiva inaugural, ou seja, é algo totalmente novo que está surgindo agora e que foi criado e inserido dentro desse cenário religioso pelo Shelichim. Não acontece dessa forma, ou seja, já havia uma referência dentro da Taná acerca desses 4 cavaleiros. E, provavelmente, essa visão foi dada a Yohanan desta forma, justamente por conta desta referência, ou seja, essa referência ela iria lançar luz sobre os escritos de Yohanan. Então, você percebe uma coisa interessante. O livro do profeta Zechariah, ele foi escrito durante um período, né, e ele é contemporâneo de Hagai, Ageu, conhecido como Ageu, e o nome Hagai vem de festivo, né? O nome do profeta Ageu, no hebraico, Hagai, é festivo, vem de Hag, festa. E tanto Hagai, Ageu, quanto Zechariah, e Zechariah fala de lembrança, fala de memória, o nome do profeta. Está inserido dentro de um contexto onde Jerusalém havia sido destruída em 3 etapas, em 605, 597 e 586, quando foi a destruição total. Em 597, o profeta Ezequiel vai para a Babilônia. Em 586, Daniel, com seus 3 amigos, então eles vão para lá também e vão ser separados como jovens proeminentes para trabalhar ali no palácio, né, do império. Então, quando Zechariah e Hagai eles estão relatando as visões que eles estão tendo, o contexto, né, de forma resumida, era o retorno do povo de Israel para a sua terra, a reconstrução do templo que havia sido destruído. Então, essa reconstrução ela vai acontecer em etapas, ela vai ter algumas interrupções. Então, o profeta ele começa praticamente profetizar no intuito de motivar o povo a dar prioridade para o templo e, ao mesmo tempo, erguer novamente a espiritualidade do povo, que ela estava praticamente inércia, interrompida. A vida religiosa ela girava em torno do templo. Então, você vai ver dentro do livro do profeta Zechariah um cenário conforme a descrição do capítulo 3, 6 e 9, um tanto apocalíptico, né, relacionado com o nome do sacerdote Yehoshua, que vai servir como uma figura messiânica dentro do texto, como um renovo. No capítulo 9, temos ali um rei vindo, montado em um jumentinho, que é interpretado dentro da própria tradição como o rei Machia, o rei Messias. Então, você tem todo um cenário escatológico girando em torno do templo, a reconstrução do templo. E o texto, no profeta Hagai, Zechariah, ainda vai nos dizer que o segundo templo, que é a kavod deste último templo, ela superaria do primeiro, ela seria uma glória maior, né, do que o primeiro. E você vai ver que o Sefer Hazon ele vai fazer uso de toda essa linguagem, né? O templo que é visto no céu, que vai descer, ou seja, o livro de Apocalipse fala de um templo que vai habitar este mundo, que não vai ser construído por mãos humanas, né? O templo que vai ser reconstruído por mãos humanas pode até existir, mas, de acordo com algumas literaturas apocalípticas, não será pelas mãos do Machia, sim, mas sim do anti-Machia. Então, você tem, dentro do profeta Zechariah,
essa revelação dos 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, conforme a descrição do profeta Zerariá, eles saem dentre esses montes de bronze e vão por toda a terra, né? Eles vão levar um julgamento que sairá por toda a terra, segundo o texto. E esse julgamento, ele se dá por, basicamente, 2 razões. A primeira delas vai falar do julgamento do próprio povo de Israel, Israel. Israel havia se afastado da Torá, por isso eles estavam naquela condição. Por isso, eles haviam sido espalhados. Então, a causa, né, da diáspora é justamente o fato do povo ter se afastado da Torá. Nós temos um vídeo onde nós falamos da razão do porquê dos 490 anos. Nós sabemos que o povo passou 70 anos na Babilônia, e isso havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Agora, por que esses 70 anos viraram 490? Então, nós temos um vídeo onde explicamos, né, essa lógica judaica e este princípio que foi, então, aplicado ali. Então, veja bem, o Sefer Hazon, você tem um paralelo entre o capítulo 6 do livro de Apocalipse mais o capítulo 6 do livro do profeta Zerariá. No livro do profeta Zerariá, ele vai ver esses cavaleiros. E esses cavaleiros estão dentro de que contexto? Vão julgar Israel porque eles se afastaram da Torá. Segundo contexto, o Senhor vai julgar a nação que o Senhor usou como vara para julgar Israel. Por quê? Porque eles julgaram Israel, eles submeteram o povo de Israel a uma condição, ou seja, eles impuseram o julgamento com muito prazer, com muita alegria, no caso, a Babilônia. Então, o Senhor também ia punir aqueles que serviram como vara para Israel. Então, dentro de um contexto geral, o que nós percebemos? Que os cavaleiros eles foram enviados como uma ferramenta de juízo sobre o mundo naquela época. Então, isso lança luz na revelação de Yohanan, ou seja, esses cavaleiros que serão enviados após a abertura dos selos, eles saem com um propósito. Segundo paralelo, que é interessante para nós, antes de nós entrarmos diretamente na descrição, eu estou tentando apenas contextualizar aqui de uma forma bem simplificada. Assim como no livro de Apocalipse, o Sefer Hazon, nós temos na descrição, no capítulo 6, a revelação dos 4 cavaleiros. E no capítulo 7, o texto vai dizer assim: no 4º ano do rei... Cadê? Fechei aqui a... No capítulo 7 de Apocalipse, o texto ele irá falar dos 4 ventos sendo amarrados pelo Eterno, né? A descrição do capítulo 7 de Apocalipse 6 do livro do profeta Zerariá, que após ele narrar sobre os cavaleiros, ele vai dizer assim, a partir do versículo 5. É como se Yohanan estivesse citando praticamente a mesma cronologia do livro do profeta Ezequiel. A mesma cronologia. Profeta Zacarias, né? Perdoe-me. É a mesma descrição ali que ele vai dar. Então, da mesma forma que no livro de Apocalipse se fala desses 4 ventos sendo amarrados no capítulo 7, no livro do profeta Zacarias, nós teremos a mesma descrição após Zacarias ele falar
dos 4 cavaleiros em sua visão. Então, é a mesma descrição. Pois bem, então, esses 4 cavaleiros, eles sairão como um instrumento de justiça, de juízo, que será implantado sobre a terra. Então, a questão é a identidade, qual é a identidade desses cavaleiros? Mais especificamente, neste primeiro vídeo, qual a identidade do primeiro cavaleiro, chamado Cavaleiro Branco. Há muitas teorias, eu não vou citar essas teorias, né? Onde chega a se até confundir o primeiro cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse com o cavaleiro do capítulo 19 do Sefer Hazon, do livro de Apocalipse. No entanto, a descrição do capítulo 19, ela não deixa dúvida de quem é. Né? Um homem montado num cavalo branco, com cabelos brancos, seus olhos são como chama de fogo, uma espada aguda sair da sua boca, a qual ele governará as nações. Ele tem escrito na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, o texto não deixa dúvida. No entanto, o texto do capítulo 6 de Apocalipse, ele dá margem para interpretações, pois o texto diz, no capítulo, o texto vai dizer assim, em Apocalipse capítulo 6. Abram lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Verso 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer, e foi-lhe dado um arco e uma coroa. No capítulo 19, o texto fala que este rei, que este cavaleiro, ele tem diversas coroas e ele sai com uma espada. A espada, dentro da literatura judaica, ela sempre serve como uma analogia da própria palavra. Nós iremos ver isso dentro da carta de Rav Shaul, no capítulo 6, aos Efésios. São diversas referências onde aparece a palavra sempre sendo associada à espada. E a espada, ela é um instrumento também de autoridade, ela representa a autoridade. Você percebe que no capítulo 19 do livro de Apocalipse, a autoridade deste cavaleiro, ela existe por ela só. Ou seja, ele tem autoridade e simplesmente ele tem. Ele não precisa impor e nem conquistar nada, pois quando ele vier, né, a autoridade ela será manifestada de uma forma tão grande que as pessoas reconhecerão. Ele não precisará impor. Já na descrição do capítulo 6, no entanto, a descrição do capítulo 6, você percebe que essa autoridade ela vai precisar ser imposta. É por isso que a referência ali dada é uma referência relacionada com o arco, que é uma arma também de guerra que serve para matar à distância. Então, é como se fosse alguém que viesse impor um sistema autoritário, mas esse sistema autoritário ele trará mortes, mas será algo que será feito à distância. Isso não acontecerá próximo de todos, né? Nem sempre a morte ela vai vir, você não saberá de onde que virá a flecha. Então, é um tipo de armamento onde aqueles que são atingidos, às vezes, nem sabem por quem e da onde eles foram atingidos. Você vê que não é típico, né? Você não percebe uma coerência com as características, ou com a característica de Machia, conforme é descrito no capítulo 6. Então, o capítulo 19, aliás, você vê esse cavaleiro vindo e já a sua autoridade sendo manifestada. Ela não está sendo imposta, ela está sendo manifestada e ele já vem governando. O seu governo é um governo que simplesmente acontece. Quando ele chega, os reis se curvam, se dobram. Então,
conforme aquela descrição do profeta Daniel, de uma montanha sendo esmagada, uma mão sendo esmagada por uma pedra sem mãos. Ou seja, um governo sendo estabelecido sem auxílio humano, conforme o capítulo 3 do profeta Daniel. É mais ou menos o que se percebe no capítulo 19. Já no capítulo 6 do livro de Apocalipse, você percebe que algo vai ser estabelecido, vai ser imposto. E essa imposição não será uma imposição amigável. O texto diz: e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Ou seja, o objetivo é vencer. Ou seja, a conquista ainda não lhe foi dada. Ele ainda não é um vencedor. Ele saiu vencendo. Esses são os objetivos. E saiu para vencer. Então, percebe-se que se confunde muito a identidade do cavaleiro do capítulo 6 com a identidade do cavaleiro do capítulo 19. E essa é exatamente a intenção. Se os irmãos pegarem qualquer material que comentem o capítulo 6 do Sefer Razão, irá perceber uma série de comentários, às vezes até um tanto confuso, sobre a identidade deste cavaleiro. Se é a mesma do capítulo 19, se é uma outra identidade, é um outro ser que se levantará. E a ideia é exatamente trazer esta confusão. Então, para lançar luz, Mashiach, Yeshua, ele lança luz sobre a identidade deste cavaleiro no capítulo 24 de Matitiah. O capítulo 24 de Matitiah pode ser lido até como paralelo do capítulo 6 de Apocalipse. Só que nós não iremos fazer isso hoje. Eu só quero explicar o primeiro cavaleiro. O texto vai ser assim: o livro de Mateus, capítulo 24. Abram lá comigo. A referência diz assim: a partir do versículo 4 e o versículo 5 de Apocalipse. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Mashiach, e enganarão a muitos. Então, percebe que existe uma confusão de identidade relacionada com o capítulo 6 de Matitiahu, de Yohanan, né? E, da mesma forma que existe essa confusão de identidade no capítulo 6 de Yohanan, existe também, em alguns comentários, uma confusão de identidade relacionada com o capítulo 9, a partir do versículo 24 do livro do profeta Daniel, aonde fala do príncipe ungido que foi morto e do príncipe que há de vir, né? Então, você tem dois príncipes, e dentro do texto ali, os dois são chamados de Mashiach. Os dois são chamados de Mashiach. Porém, um é morto, um é tirado, e um outro ainda haveria de vir. Então, esse que haveria de vir, muitas das vezes até identificado como o general Tito, filho do imperador Vespasiano, que até então ele não era imperador, era príncipe, porque Vespasiano estava vivo quando, então, na sua primeira empreitada. Então, existe se confundem a identidade desses dois personagens no capítulo 9 do profeta Daniel, assim como se confunde a identidade do cavaleiro branco que aparece no capítulo 6 de Apocalipse com o cavaleiro do capítulo 19. E Mashiach diz: ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Mashiach. Então, nós temos visto que essa ideia presente dentro do texto relacionada com os cavaleiros, ela não é algo inédito ou
titular dos escritos nazarenos. Nós já temos uma referência dentro da Taná e diversos outros elementos encontrados em outras partes das Escrituras. A teologia que defende uma teoria dispensacional, eles situam esse primeiro cavaleiro como sendo o anti-Machia, o segundo como Machia. No entanto, segundo a visão da teoria dispensacional, quando esse primeiro cavaleiro aparecer ou surgir no cenário religioso mundial, a chamada igreja cristã ela já vai ter sido arrebatada. Ou seja, quem é cristão não vai estar mais na terra, segundo a teologia cristã dispensacional. Então, essa é a teoria. E aí tem aquela teoria de que haverá 7 anos, 3 anos de tribulação, e 3 anos e meio de tribulação, e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, há quem defende que Machia vem no meio da chamada grande tribulação, entre a tribulação e a grande tribulação. Há quem defenda que ele vai vir no final. E os teóricos do dispensacionalismo defendem que Machia vai vir em 2 etapas, de uma forma invisível antes do início dos 7 anos e depois de uma forma visível, onde todos o verão. Só que olha que interessante. O livro do profeta Daniel já fala dessa questão das semanas de anos. Só que eu quero uma referência dentro da tradição judaica, aonde os rabinos já debatiam sobre a vinda de Machia e em que ocasião a vinda de Machia aconteceria. Ou seja, os rabinos já especulavam, já debatiam sobre isso. Então, a ideia presente dentro do livro de Apocalipse, aonde cita diversas partes dos profetas, ela já era uma ideia também presente dentro da literatura talmúdica. A diferença que Yohanan ele recebe a informação do próprio Machia. Ele não especula. É o próprio Machia que passa a informação para ele. Então, vejam ou ouçam o que diz o Talmud dentro do Tratado de Sanhedrin 97a. Então, nós temos dentro desse tratado, na verdade, um vestígio, um extrato daquilo que aparece dentro dos escritos nazarenos. O texto vai dizer assim, Sanhedrin 97a, 1. O tabernáculo de Davi que caiu, Hanofelet, ou seja, aqui os rabinos estão citando o livro do profeta Amós 9:11. É por isso que o Messias é chamado de Bar Nifli. Aí existe uma explicação, que é uma forma que o Machia seria chamado, dentre tantos nomes que Machia seria chamado, ele, dentro dessa discussão aqui, no Talmud, ele é chamado de Bar Nifli. Em uma outra ocasião, eu explico por quê. O texto do Yitzhak disse a ele que é isso que o Rabino Yohanan diz. Olha que o Rabino Yohanan, interessante, né? Rabino Yohanan, né? Durante a geração em que o Messias, filho de Davi, chega, aí ele vai dizer o que vai acontecer durante essa geração, né? Ou seja, quando nós estivéssemos chegando próximo ao fim dos tempos, próximo ao momento em que Machia estivesse se aproximando, ele vai dizer, durante a geração em que o Machia, filho de Davi, chega, os estudiosos da Torá diminuem. E quanto ao resto do povo, seus olhos falham com tristeza, e os problemas aumentam, e os severos decretos serão introduzidos. Antes da primeira passagem, a segunda chega rápido.
Então, olha quanta informação o Tratado de Sanedrim ele vai nos dar. Ele vai falar que os estudiosos de Torá diminuem, que os severos decretos serão promulgados, ou seja, teremos decretos severos principalmente contra o povo do Eterno, né? Aí ele vai falar de uma primeira e de uma segunda passagem. Aí o texto continua. Que primeira e segunda passagem é essa? O texto diz: os sábios ensinaram em uma baraita, ou seja, ele está citando uma literatura aqui, um material que não tem o mesmo valor que o Talmud, é um material inferior. Com relação ao período de 7 anos, ou seja, o ciclo shabático, durante o qual o Machia, filho de Davi, vem. Durante o primeiro ano, então, aqui agora, os rabinos, eles vão falar, eles vão especular o que provavelmente irá acontecer em cada ano dentro desse período de 7 anos, ou seja, dentro desse ciclo sabático que Machia virá. Olha o que eles vão dizer. Durante o primeiro ano, este versículo será cumprido, e eu o farei chover sobre uma cidade e fazer com que não chova sobre outra cidade. Ou seja, o texto está falando, está citando agora Amós 4:7, que fala que vai chover em uma cidade e em uma outra cidade não irá chover. Deixa eu comentar rápido sobre isso aqui. Essa semana, para quem nunca frequentou uma sinagoga e não estuda a Torá nos ciclos, né, semanais que nós estudamos, nós concluímos a leitura da Parashá chamada de Berrá e Berrucotai. Então, dentro da Parashá Berrucotai, o texto vai falar que se o povo obedecesse às mitzvot, os mandamentos, o Senhor mandaria chuva, abençoaria a colheita. A tradição judaica e diversos comentaristas judeus irão interpretar esse fato, esse ocorrido, como da seguinte forma: o Senhor não só mandaria chuva, ele mandaria chuva no tempo certo para a colheita. Então, não é só ter a chuva, é ter a chuva na estação própria, no momento certo e adequado para beneficiar a colheita. Então, a bênção do Eterno, ela não consiste, segundo os comentaristas judeus, em termos apenas chuvas, mas chuva na estação própria. Ou seja, as coisas aconteceriam dentro de um relógio. Elas não aconteceriam de forma desordenada, caótica, como, por exemplo, nós vemos acontecendo nos dias de hoje, né? Então, isso é um comentário. Ele vai continuar e vai dizer: durante o segundo ano desse período, flechas de fome serão disparadas, indicando que haverá fome somente em determinados lugares. Observe que essa descrição do Talmud se encaixa perfeitamente com a descrição do Cavaleiro Preto, que ainda nós iremos tratar. Então, você percebe que há muita informação a ser dissecada, analisada. Continuando, olha o que o texto tem a nos dizer. Durante o terceiro ano, haverá uma grande fome, e homens, mulheres, crianças, piedosos e homens de ação morrerão. E a Torá é esquecida por aqueles que a estudam. Irmãos, essa fome aqui que o texto está dizendo, e os profetas e a Torá também vai nos informar acerca disso de uma forma um tanto mais superficial. É claro que o texto fala de uma fome, como uma fome literal, né, conforme nós conhecemos,
mas ela fala de um outro tipo de fome também. Ou seja, os rabinos aqui estão falando de uma outra fome. E essa outra fome ela vai ser descrita dentro dos profetas e vai ser descrita também dentro dos escritos nazarenos. Então, nós percebemos que os escritos nazarenos estão ali em consonância com a tradição. Vamos continuar. Vamos para o quarto ano. Cadê terceiro ano? Ele vai dizer que no terceiro ano, mulheres e crianças piedosos e homens de ação morrerão, e a Torá é esquecida por aqueles que a estudam. Quarto ano. Durante o quarto ano, haverá uma abundância, mas não grande abundância. Durante o quinto ano, interessante, durante o quarto ano, olha só que interessante isso aqui. O texto do profeta Daniel, ele fala, a partir do capítulo 9, versículo 24, que na metade da semana, 3 anos e meio, ou seja, indo para o quarto ano, este homem que se apresentará fará uma aliança com o povo. Essa aliança que ela tem muitos aspectos que nós vamos ficar com um vídeo muito longo se formos abordar isso nesse material, né? Mas será uma aliança que será feita, e toda aliança ela tem uma característica de quando uma aliança é firmada, ela traz paz, ela traz prosperidade, ela traz tranquilidade, segurança. E Rav Shaul, ele vai falar assim: e quando disserem a shalom e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O livro do profeta Daniel fala que na metade da semana essa aliança vai ser quebrada, né? Ou seja, haverá um momento de tranquilidade e, por alguma razão que o profeta ainda não fala claramente, essa aliança é rompida. Então, isso é interessante porque o Tratado de Sanhedrin, ele vai falar de uma aparente prosperidade no quarto ano. Só que, assim, quando falamos quarto ano, dentro do pensamento judaico, dentro da literatura judaica, nem sempre o quarto ano é o quarto ano. Existe uma metodologia de contagem que não é conforme nós enxergamos no sentido convencional. Por exemplo, eu vejo muita gente, às vezes, defendendo assim nas redes sociais. O ano novo bíblico é o ano novo que começa no mês de Aviv, conforme Shemot, Êxodo 12. Existe um tratado no Talmud chamado de Rosh Hashanah, aonde nesse tratado vai se falar dos 4 tipos de ano novo que existe dentro do calendário judaico. E o ano novo que acontece no mês de Aviv, ele é um ano novo que serve para a contagem, ele tem uma lógica diferente, ele vai ser utilizado dentro de uma perspectiva diferente. Então, você vai ver que ele vai ser, inclusive, utilizado para a contagem dos anos dos reis. E quando os rabinos vão explicar como que é a lógica, é muito curioso, é muito interessante a lógica. Por que é interessante a lógica? Porque nós vemos pessoas nas redes sociais falando coisas e criticando, mas eles nunca leram a lógica rabínica daquilo, né? Então, assim, a lógica é muito curiosa. Para entendermos, então, o fato em si, né? Voltando para o tratado. Quinto dia, ele vai dizer assim: durante o quinto ano haverá muita abundância, e eles comerão, beberão e se alegrarão, e a Torá retornará àqueles que a estudam. Durante o sexto ano, vozes celestiais serão ouvidas. Aí ele fecha. Durante o ano shabático, ou seja, o sétimo ano, guerras, por exemplo, a guerra de Gog e Magog, serão travadas, envolvendo o povo judeu. Durante o ano seguinte, à conclusão do ano shabático, o filho de Davi virá. Então, observem que, segundo o pensamento judaico, conforme refletido apenas nesse tratado que eu estou lendo, o filho de Davi, Mashiach ben David, ele viria no sétimo ano do ciclo sabático.
seja, ele viria no final, né? Ele viria no final. Então, se ele viria no final, né? E os escritos nazarenos deixam isso subtendido, a tradição permeava esse pensamento dentro da própria tradição, então fica claro que o primeiro cavaleiro não pode ser Mashiach, ben Davi, muito menos Mashiach, ben Yosef. Então, ali é um indivíduo que virá para confundir conforme a pista que o próprio Mashiach, Yeshua, lança. No versículo 20, no capítulo 24, versículo 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Mashiach. Eu sou o Mashiach. Então, quem é esse indivíduo que se apresenta no capítulo 4 e, subsequentemente ao seu aparecimento, se desencadeia diversos eventos relacionados com o Cavaleiro Vermelho, com o Cavaleiro Preto e o Cavaleiro Verde, que aparece dentro dos textos em português como amarelo, que é o Cavaleiro da Morte. Então, você vai ver que, após a vinda desse cavaleiro, diversos fatos acontecem. Ou seja, são tragédias e calamidades que vêm sobre o mundo após a presença deste cavaleiro. Quem seria esse cavaleiro branco, onde a sua identidade é tal que ela chega até a confundir, né, muitos estudiosos nos dias de hoje, e chega até a ser confundido com o próprio Mashiach. A identidade deste cavaleiro é o próprio anti-Mashiach. É o próprio anti-Mashiach. Eu já vi pessoas falar assim, mas ele se veste de branco. Branco é a cor da pureza, da justiça. Rav Shaul, ele disse assim, porque Satanás, até Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o que se percebe que este cavaleiro, com base em outros textos, ele se apresentará de uma forma pacífica, amigável, amável, será um homem muito inteligente, conforme a descrição do profeta Daniel no capítulo 7. E o capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 25, diz que ele cuidará, após então se estabelecer, mudar os tempos e a lei, ou seja, os Emanim, né? Os tempos. A expressão Zemanim ali, os tempos, é uma referência também à própria Torá, o calendário profético, as festividades, as observâncias, e é óbvio que essas alterações, elas afetariam drasticamente o povo do Eterno, principalmente aqueles que são observantes de toda a Torá, ou da Torá. Por quê? Porque há aqueles que, dentro do meio judaico hoje, há os chamados Bnei Noah, que tem a sua titularidade, a observância de 7 mandamentos, as chamadas 7 leis noáticas. Não são judeus, mas também não são idólatras, são pessoas comprometidas, têm um bom comportamento, têm conduta, não matam, não mentem, não roubam, não adulteram, são pessoas que respeitam suas famílias, suas esposas, são pessoas íntegras, né? E tem aquele que aceita o ônus das 613 mitzvot, que é o próprio judeu, que já nasce com este compromisso já imposto para ele. Ele aceita o jugo dos céus. Então, você tem, na verdade, um ser que provavelmente se apresentará dentro de um contexto onde o mundo estará um caos, ou seja, o mundo voltará ao seu estado torro vavorro, conforme descrito no Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 1. Isso aqui, irmãos, que eu vou falar agora seria um tema para outro vídeo. Se vocês pegarem o capítulo 1 de Bereshit, e vocês vão ver que o texto vai dizer assim, Bereshit, bara Elohim, et hashamaim ve'et haaretz. Aí o texto vai dizer,
e a terra era sem forma e vazia, né? Torro, vavor, Yarua, Veru Elohim, Merahepet Panaim, e a Ru Elohim pairava sobre a face, a Hamaim, das águas. Você vai ver que a Rua, ela serve como mantenedora da vida, e então o Eterno começa a criar e organizar o caos. Se você pegar o livro de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 6, com o desatar dos selos, nós percebemos, com o desatar dos selos e com o derramar das taças, que haverá uma grande destruição. E essa destruição ela vem justamente na mesma ordem da construção. Da mesma forma que o Senhor constrói em Bereshit 1, você vê que o caos que vai ser instaurado por conta da desobediência à Torá é como se estivesse desfazendo aquilo que Hashem ele fez no Gênesis. Ou seja, a destruição ela vem na mesma consonância da construção. O Senhor foi organizando ali, você vai ver que os animais serão atingidos, as águas serão atingidas, coisas cairão do céu. Você percebe que a ordem da destruição é praticamente quase que simultânea, ou a mesma, aliás, da construção no livro de Bereshit. Então, esse primeiro cavaleiro, e que ele é identificado, ele é o próprio antimachia, e ele irá se apresentar de uma forma tão amigável que conseguirá conquistar a simpatia de muitos. E Machia, no capítulo 24 de Matitiarro, quando ele fala assim, muitos virão no meu nome dizendo, eu sou Machia, aí, ou seja, ele dá uma pista. Aí lá no versículo 15, ele dá outra pista. Ele vai dizer assim no versículo 15, do capítulo 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê e entenda. Aqui, ele está citando o livro do profeta Daniel, Machia, o relato de Daniel, e é óbvio que, dentro do contexto ali de Daniel, que fala de um abominável, e esse ser que é chamado de abominável, ele é conhecido dentro da literatura judaica apocalíptica como Shikuts. Shikuts é essa expressão que aparece dentro do texto lá de Daniel. No texto grego do chamado Novo Testamento, aparece a expressão bidelugma, que, na verdade, é uma adaptação de Shikuts. Bidelugma e Shikuts é a mesma coisa. O que significa Shikuts? Shikuts é alguém que se coloca como um ser totalmente detestável aos olhos de Hashem. É alguém que transgride tanto a Torá que ele se torna detestável aos olhos de Hashem. Existe um verso no livro de Mishlei, Provérbios, que diz assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua tefilá ou suas tefilot serão abomináveis. Né? A expressão que aparece no texto de Mishlei para abominável é toevá. Toevá é quando você se torna abominável aos olhos de Hashem por tantas práticas de transgressões à Torá feitas de forma repetidas e reiteradas. Então, o Shikut, na verdade, é um indivíduo, é um ser abominável, que é descrito dentro do profeta Daniel, e Machia e Yeshua cita o profeta Daniel em referência a esse indivíduo, que viria e que enganaria muito, se possível, fora até os escolhidos, segundo o capítulo 24. E quem é o Shikuts? Shikuts é alguém que transgride, será um homem transgressor da Torá. Como que ele transgredirá a Torá?
Ele não transgride só por transgredir, irmãos. O que o texto de Daniel fala, no capítulo 7, que ele mudará os tempos e a lei, mais o capítulo 9, mais os escritos nazarenos, mais diversos tratados dentro do Talmud, principalmente quando você lê o livro de Macabeus, que vai retratar a história da família Hasmoneana, os Macabi, lutando contra o helenismo, mencionando especificamente Antíoco Epifânio, né? E Antíoco Epifânio, ele foi uma espécie de Chicutes, né? Um abominável. Ele foi um antimachia, nesse sentido. Então, quem é o Chicutes? É alguém que faz tudo contrário à Torá. E de que forma ele fará isso? Ele não só praticará atos contrários à Torá, como também promulgará decretos, conforme nós lemos lá no Tratado de Sanedrim 97, que obrigará as pessoas a transgredir também. Então, esse Chicutes, ele é alguém, diante a lei judaica, é alguém totalmente detestável, porque ele não só se corrompe, como ele leva outros indivíduos à corrupção, que torna o seu pecado mais grave ainda. Se nós formos expandir isso, né, nós veremos lá no capítulo 13 de Apocalipse, que o texto fala de duas bestas, e uma besta faz com que a segunda faz que a primeira seja adorada, né? Então, ou seja, você tem uma questão de idolatria e, além da idolatria, você tem um ser levando outras pessoas a praticarem idolatria também. Então, o primeiro cavaleiro nada mais é, com base em todos esses apanhados de texto, né, a possibilidade dele ser o próprio antimachia, né, até pelos eventos que serão subsequentes ao seu surgimento, ela é muito grande. É a possibilidade mais provável, né, dentro do contexto dos escritos nazarenos. Será alguém que se fará passar ou se apresentará como Mashiach, fará alianças, estabelecerá uma shalom mundial temporariamente, mas que enganarão a muitos, inclusive o povo de Hashem, né? O povo de Hashem será o povo que será mais enganado, principalmente nossos Yehudim ortodoxos, né? Que estão ansiosos pela vinda de Mashiach. E isso já aconteceu uma vez, né? Onde, por exemplo, é algo incomum, uma aliança entre um judeu e um goi, né? Como o texto de Daniel 9, 24, 27 propõe. Porém, quando nós lemos acerca da morte de Mashiach Yeshua, né? Quando Pilatos diz assim, vocês vão crucificar o seu rei, o povo responde assim, nosso rei é César. Ou seja, eles estabelecem um governante romano pagão, né, sobre eles com autoridade. Então, se isso já aconteceu uma vez, não é impossível acontecer de novo. Então, essa foi a nossa primeira live, onde nós concluímos que o primeiro cavaleiro, existe uma possibilidade muito grande dele se tratar, sim, do anti-Machia. O anti-Machia é um indivíduo, né? As escrituras falam de diversos anti-Machias, mas fala de um em específico, né? Um líder mundial. Tendo em vista o atual cenário que nós estamos vivendo e todas as vezes que passamos por momentos de calamidade, nós percebemos que há um clamor das nações, os povos, principalmente entre as três religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o islamismo
e o cristianismo, que vive também uma forma de monoteísmo. No entanto, é um monoteísmo disfarçado, na verdade, né? O judaísmo em si não considera, a lei judaica não considera o cristianismo como sendo uma religião de fato monoteísta por questões relacionadas à Trindade. Mas, geralmente, nós percebemos um clamor por participantes dessas três grandes religiões, né? Sempre diante de uma situação catastrófica, calamitosa, como essa que nós temos vivido no cenário mundial, relacionado com essa pandemia. Você vê um clamor, as pessoas clamando por um Salvador, pedindo por uma Mashiach, né? Então, não que nós estamos vivendo este momento, mas muitos sinais, muitas coisas têm acontecido no mundo ao mesmo tempo. E nós devemos estar atentos aos sinais. Se esses sinais se concluírem, se confirmarem como sendo sinais otot, que de fato venham caracterizar a vinda de Mashiach, nós devemos estar preparados. Caso contrário, nós aguardamos uma outra ocasião. Os rabinos dizem assim, que venha Mashiach, mas não me deixem ver, para retratar o quão difícil o mundo será por ocasião da sua vinda. Ou seja, os momentos antes da sua vinda será marcado por muitas situações calamitosas. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado dessa transmissão de hoje, dessa live. Essa é só a primeira. Nós ainda teremos outras transmissões, falaremos ainda dos outros cavaleiros, e tem muita coisa interessante ainda dentro de outro. Essa de hoje é apenas uma introdução, uma abordagem simples para preparar para os próximos materiais que ainda nós iremos publicar. Estarei lendo aqui a mensagem dos irmãos. Caso haja alguma pergunta dentro do tópico, dentro do tema, os irmãos podem fazer. Eu estarei, à medida do possível, respondendo. Temos aqui... Hoje nós temos muita mensagem aqui, né? Está difícil até de ler. Chamar Israel... Flávio Pena, Laila Tove, deixa eu ver, muita mensagem. Márcio Ferreira, Shalom, irmã Mônica, CBB. Hoje nós temos muitas mensagens e pergunta ainda não achei ainda, nenhuma. Pergunta temos até então. Robson Sumar, Shalom. Então, irmãos, eu peço mais uma vez, não deixem de compartilhar esse material, de curtir o vídeo, deixar o seu like no material para que o YouTube venha ranquear o nosso vídeo e sugerir esses materiais em outras plataformas. Caso você tenha participado dessa transmissão, ainda não seja inscrito no canal, peço a você que não deixe de se inscrever no nosso canal e de ser um colaborador com o canal, compartilhando e indicando os nossos materiais. Nós iniciamos basicamente há 3 semanas esse sistema de lives, né? Geralmente nós gravamos vídeo e colocamos no canal. Então, temos feito aí algumas lives, né, interagindo um pouquinho mais com o público, mas pode acontecer de nós também gravarmos alguns materiais mais curtos e colocarmos no canal. Então, é importante você se inscrever para que, quando nós notificarmos sobre alguma transmissão, como fizemos com essa, você possa receber a notificação do canal, né? Tem uma pergunta aqui, evangelização, o nome do irmão aparece como evangelização, igreja em ação. Ele pergunta, então, o primeiro cavaleiro não haverá arrebatamento?
nós temos alguns vídeos no canal falando sobre o conceito de arrebatamento bíblico, né? Que seria, na verdade, o arrebatamento seria o encontro com Mashiach nos ares. A teoria dispensacional, ela interpreta como sendo os cristãos sendo tirados da terra para irem morarem nos céus, né? As escrituras não falam de nenhum tipo de arrebatamento com essa finalidade, moradia nos céus. Então, nós temos muitos vídeos no canal, busquem, há uma playlist só de assuntos relacionados, assuntos de abordagens escatológicas relacionados com essa abordagem. Então, depois procurem lá para que nós não venhamos estender mais esse vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não temos. Irmãos, então vou agradecer a participação de todos. O Eterno. Cleide Oliveira, aqui é o Shen. Shalom, Shen. Shen, rosto da comunidade Beit Sadik. Quero mandar um shalom e um abraço para todos da comunidade Beit Sadik. Nossa comunidade agora, nós estamos unidos com a comunidade Beit Sadik, que se encontra aqui em São João, Rio de Janeiro, próximo da região de Vila dos Teles. Nós estamos ansiosos para passar esse período essa quarentena e nós voltarmos às nossas reuniões, né? Então, um abraço aí para todos da Beit Sadik. Amo vocês. Então, irmãos, eu estarei encerrando essa transmissão. Agradeço a participação, o carinho dos irmãos, aqueles que compartilharam o nosso material, que não se tornaram só ouvintes, né? Mas compartilham nossos materiais, que apoiam o canal dessa forma. É dessa forma que o canal ele cresce, né? Quando os alunos eles compartilham o material. Então, nós teremos ainda muitas transmissões bem interessantes, tratando de assuntos bem complexos dentro dos escritos nazarenos. Um forte abraço aí para todos vocês. Mais uma vez, não deixem de se inscrever no canal e até a próxima transmissão. Shalom, shalom, shalom.